Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui de volta a esse canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre o 14º dia da Jornada Uma Vida com Propósito. Vamos lá? Bom, pessoas, se vocês têm acompanhado aí, ou se não, por favor, aqui embaixo tem uma lista com a playlist de todos os dias da jornada. Na verdade, a gente está baseando essa jornada nesse livro. E nós temos aí colocado uma playlist com todos os dias. Você pode olhar essa playlist, você pode pesquisar esse livro. E você pode adquirir o livro pelo link aqui da Amazon, que eu deixei aqui embaixo, e assim você vai estar contribuindo com o canal. Se você não é inscrito, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos sobre essa série, de como eu tenho encontrado meu propósito de vida e tenho vivido uma vida mais intencional. E o livro do Rick tem me ajudado bastante nisso. Bom, o dia de hoje, do 14º dia da jornada Uma Vida com Propósito, que o Rick nos propõe aqui, a W. Tozer vai falar desse momento da vida da gente como o ministério da noite. Como isso afeta a gente e como essa situação pode nos levar, às vezes, a tomar decisões erradas, equivocadas. E se a gente não tiver essas coisas bem definidas, com certeza a gente não vai conseguir viver o nosso propósito. Se você caiu aqui nesse vídeo sobre propósitos, muito provavelmente você está passando ou já passou por essa situação. E quem não passou, com certeza um dia vai passar, em que parece que Deus fica em silêncio. Parece que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E a gente tem essa ideia de que existe algum tipo de controle em nossas mãos, o que não é verdade. E muitas vezes, dentro desse processo, a gente está buscando Deus mais na intenção de que Ele nos dê algum controle, nos dê alguma informação sobre como a gente vai fazer as coisas, como as coisas vão funcionar para aplacar a nossa ansiedade, do que propriamente ter mais contato com Deus, sabe? Então esse é um grande problema nesse caminho do propósito, a gente tentar sempre assumir esse papel de controle. Então muitas vezes nós não sentimos falta propriamente da intimidade, do relacionamento com Deus. Muitas vezes no silêncio de Deus a gente sente falta do controle, de saber o que vai acontecer, de ter alguma ideia para onde nós estamos indo, o nosso destino. Estou lendo aqui num grupo de mulheres esse livro aqui, Vislumbres da Graça, e num dos capítulos aqui a Glória vai fazer uma análise que me fez pensar bastante. Eu nunca tinha pensado dessa perspectiva. Ela vai me dizer que a gente foca muito no perdão, né? No perdão mútuo. A gente fica pensando assim, poxa, Jesus morreu na cruz por nós e nós fomos perdoados, nós estamos em busca do perdão. Quando a gente vai falar de Deus para alguém, a gente diz, olha, Deus quer te perdoar, sabe? Então a gente está sempre nessa ideia de perdão. Só que o que a Glória apresenta aqui fez pensar que, na verdade, o perdão é um meio para algo que é maior. O perdão, ele serve para que a gente pudesse entrar num momento de intimidade com Deus, numa situação de contato com Ele. Então nós não devemos buscar de fato só o perdão. Nós queremos o perdão para um outro fim. O que acontece é que muitas vezes a gente para por aí. A gente entende que precisa ser perdoado, a gente até confessa os nossos pecados, só que a gente fica nisso, a gente não desfruta da melhor parte, que é a graça. Quando a gente vai falar desse momento em que Deus fica em silêncio, em que Ele se cala, eu vejo que a gente deixa de desfrutar de uma coisa que é uma promessa de Deus, que seria essa companhia dele, que Ele não nos deixaria só. O salmista fala, né, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Eu sei que quando Deus não fala, fica em silêncio, a gente não sente, a gente não ouve, às vezes a gente sente até uma apatia espiritual, assim. A gente tende a achar que a gente é menos cristão, de que a nossa fé está vacilando e que a gente está oscilando, né? O C.S. Lewis diz que tudo na vida tem oscilações, né? E a vida cristã ela não é diferente. A gente oscila muitas vezes, mas a gente acha que quando a gente não tem sensações, emoções, sentimentos, aquelas coisas que acontecem às vezes quando a gente ouve um hino, aquelas pregações, a gente não sente que falaram com a gente, quando a gente não tem alguma experiência mais palpável, a gente acha que a gente está num momento de oscilação. Mas quantos de nós já leram todo o livro de Jó? Muita gente diz que, eu quero ter a paciência de Jó. Mas quando a gente vai ver o livro de Jó, é óbvio que Jó teve uma paciência muito maior do que qualquer um de nós, né? Porém, ele teve momentos em que ele questionou Deus, em que ele perguntava para ele, mas veja que Jó baseava suas perguntas na imagem, naquilo que ele já conhecia de Deus. Hoje, se a gente analisar a vida de Jó, a gente pode dizer que Jó questionou Deus. Sim, ele questionou, ele queria saber o que estava acontecendo, ele respondia também aos seus amigos,
Mas Jó baseava todas as conversas naquilo que ele conhecia de Deus e no que ele entendia da justiça de Deus. Então, mesmo ele vendo que existia alguma coisa de errado e que existia um problema que estava acontecendo, procurava basear suas perguntas dentro dessas análises que ele fazia. Então, quando Deus responde Jó, e depois Deus ainda responde os amigos de Jó, que também acabavam dando a sua opinião baseado no que eles entendiam de Deus e de justiça, quando Deus responde, tanto eles quanto Jó, quando ouve as respostas de Deus e Deus coloca Jó no lugar dele e se coloca como Deus, eu lembro que tem um versículo em Êxodo que ele fala assim, ó, eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. Eu vou fazer o que eu quero, onde eu quero e como eu quero fazer. E isso muitas vezes nos dias de hoje fica parecendo muito duro, muito opressivo, vamos dizer assim. Mas se nós estamos criando algo, se nós viemos antes, nós temos autoridade sobre aquilo. E Deus, ele tem a onisciência, ele sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Então, quando Deus esclarece isso pra Jó, a resposta final de Jó, pra mim, um dos versículos mais bonitos é assim, ó, eu falava daquilo que eu não sabia. Então, Jó se coloca naquela posição de que ele tinha uma imagem muito pequena de quem Deus era. Então, depois daquele período de silêncio, onde Jó teve que se basear naquilo que ele conhecia de Deus e continuar crendo e tendo fé em quem Deus é, Deus responde Jó. E ele dá pra Jó algo ainda melhor, que é um conhecimento mais profundo de quem ele é. A gente tá falando muito sobre isso aqui na jornada. Deus tem falado muito no meu coração sobre isso, sobre como quando eu entender quem Deus é, quanto mais eu entendo quem Ele é, quanto mais eu estudo sobre Ele, mais eu consigo viver aquilo que Ele quer que eu viva, mais eu consigo caminhar dentro do propósito que Ele teve pra minha vida. E quanto mais eu caminho dentro desse propósito, mais satisfeita e realizada eu fico nele. Então, esses períodos de silêncio, muitas vezes são angustiantes, são desesperadores, e eu sei como é que é, porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho essa mania de controlar as coisas, eu quero que as coisas estejam dentro do padrão e eu fico, inclusive, imaginando cenários de como Deus poderia fazer as coisas. Mas hoje eu quero convidar você a viver aquilo que Deus tem me convidado a viver, que é focar naquilo que eu conheço de Deus. Se você não conhece nada de Deus, comece hoje lendo todo o livro de Jó. O livro de Jó são pouquíssimas páginas, pouquíssimos capítulos, onde existem um diálogo, uma história. É interessante, é fácil de ler. Eu recomendo que você leia na versão NTLH, na Bíblia, a mensagem. Tem no Spotify, você pode ouvir no Spotify. Você pesquisa lá, a mensagem Jó. Tá ali disponível de graça. Tem na internet também, disponível no YouTube. Ela falada, você pode ouvir. Então ouça, você vai ver que é uma história interessante, com diálogos. E no final tem um desfecho maravilhoso de quem Deus é. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é focar em quem Deus é nesses momentos. Aquilo que Ele falou e prometeu. E o caráter que Ele tem. Quando a gente vê uma história na Bíblia, quando a gente entende quem Deus é a partir da história de outra pessoa na Bíblia, por exemplo, ou no testemunho de alguém, ou até aqui quando você vê no canal e vai ouvindo, você começa a ver como funciona o caráter de Deus. O quão bom e amável Ele é. O quão justo. Então, sabendo disso, fica mais fácil a gente focar naquilo que realmente Ele é. E no que está acontecendo. Eu não preciso ver nem sentir para saber quem Ele é. Quando a gente sabe quem Deus é, fica mais fácil de passar por esse processo. Mesmo que assim, ó, todos os dias na minha mente vem aquela ideia de assim, ó, você não pode pensar que as coisas vão dar certo. Você não pode pensar que as coisas vão funcionar. Ser otimista demais é errado, você vai se machucar, você vai deixar de fazer algo que você precisava fazer e não fez. Se Deus tá em silêncio, fez alguma coisa de errado, tu tá sendo castigada, tu tá sendo testada, provada. Pode ser que Deus esteja não provando a minha fé no sentido de que esteja me maltratando, mas fazendo com que eu cresça no conhecimento dele, sabe? Que eu consiga confiar naquilo que eu digo. Eu digo que eu creio em Deus é porque eu conheço Ele. Crer não é só acreditar. Quando a gente crê em Deus, quando a gente diz que crê nele, a gente procura saber quem Ele é. Então a gente acredita nos atributos que Ele tem. A gente acredita no caráter dele, em como Ele é. Quando você desconhece seu marido, você diz, olha, meu marido ele é assim, jamais ele faria isso. E com Deus é a mesma coisa. Então quando a gente foca nisso, dentro desse momento onde Deus está em silêncio e a gente não consegue ver nada, é mais fácil de aplacar essas vozes. Mas eu não vou mentir pra você. Na minha mente fica muitas vezes esse medo, sabe, de pensar positivo e de pensar que até no fracasso, isso a gente já tem falado em outros vídeos e numa série que eu falo sobre o livro Chamados para Criar, fala muito sobre isso, até no fracasso a gente pode ver a mão de Deus, porque não existe nada que Deus já não tenha determinado e permitido
nessa vida. Se Deus já fez todas essas coisas, por que eu teria medo hoje do que pode acontecer? O medo vem, a angústia vem, o desespero vem. Não tem o que fazer para ele não vir. Mas quando ele chegar, se a gente estiver pautado naquilo que a gente conhece de Deus, assim como Jó fez, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de passar por esse momento, e que às vezes a gente se sente sozinho, assim, é incrível, que parece assim, ó, a gente tem 500 mil seguidores em qualquer lugar, a gente fala com diversas pessoas e parece que a gente tá sempre sozinho, sabe? Então, nesse momento, focar nessas coisas e entender quem Deus é muito importante para que a gente não se perca nesse processo. E no final, quando a gente sai dessa situação, quando a gente volta a ouvir a voz de Deus, a gente tem uma fé ainda maior, renovada, sabe? Uma fé que não está pautada nos sentimentos, nas emoções, mas uma fé que está pautada em quem Deus é de verdade. Eu vou deixar aqui pra vocês, o tema para reflexão é: Deus é real, a despeito de como você se sente. Então, mesmo que você não esteja sentindo Deus, mesmo que você não esteja se sentindo na sua presença, Ele é real e Ele está aqui, está com você. Foque naquilo que você já sabe sobre Deus. E o versículo para reflexão é: Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Vamos lembrar que a gente tem que viver a graça de Deus. O perdão de Deus já nos foi dado. A gente tem que viver a graça dele, a intimidade com ele. A pergunta que ela nos deixa para meditar é: como faço para me concentrar na presença de Deus? Especialmente quando ele parece distante. E a dica que eu dei aqui no vídeo e que eu reitero aqui com vocês é sempre focar em ler mais sobre Deus, conhecer Deus. Os Salmos falam muito sobre isso, o livro de Jó, por exemplo, fala muito sobre isso. Esse caráter de Deus, quem Deus é. Então, foquem em saber dele por ele, porque é pela palavra dele que a gente o conhece. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse no começo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar sua curtida e o seu comentário. Até o próximo vídeo.